Na noite de 8 para 7 de fevereiro de 1855, um dos invernos mais terrificantes da história, os habitantes de Condado de Devon, Inglaterra, vislumbraram para o cenário no mínimo bizarro. Um rastro de pegadas de um animal com casco estendia-se por várias milhas. Elas foram avistadas em mais de 30 lugares diferentes, de tal forma que, assumindo que as marcas foram feitas por uma única criatura, a mesma teria de ter percorrido uma distância calculada entre 65 e 160 quilômetros numa única noite. Além da extensão imensa por onde se estendiam, outras singularidades acompanhavam as pegadas. As mesmas pareciam obra de uma criatura bípede e não quadrúpede, como seria de se esperar de um animal supostamente tão veloz. Para acrescentar ainda mais ao mistério, as pegadas, que formavam uma linha contínua, por vezes descreviam padrões humanamente impossíveis. Acabavam de fronte muros altíssimos e montes de feno, e apareciam de outro lado dos mesmos, como se a criatura simplesmente tivesse pulado sobre eles. As pegadas também apareceram no meio de campos, terminando abruptamente tal como haviam começado, dando a entender que seu autor tinha simplesmente pousado e em seguida alçado o voo novamente. Foram também reportadas várias pegadas em cima de telhados e nos parapeitos de janelas. Como é óbvio, não tardou muito para que as pessoas atribuíssem as pegadas ao próprio diabo. Mas será que o anjo caído andou mesmo pelos campos de Devon? Vamos começar por ponderar se existem ainda fontes confiáveis diretas do fenômeno, manuscritos originais ou outros documentos pertencentes a testemunhas essenciais. A igreja paroquial de Clist St. George teve como reitor o reverendo Henry Thomas Ellacombe, um campanólogo de elevado mérito e também um reconhecimento botânico. O motivo pelo qual é citado o reverendo se deve ao fato de a ele pertencer os documentos originais e contemporâneos do enigma das pegadas do diabo, que são constituídos por cartas, desenhos das marcas, menções a relatos de testemunhas e mesmo algumas observações curiosas feitas pelo reverendo, como por exemplo o fato do seu cão ter ladrado continuamente na noite em que apareceram as supostas pegadas sobrenaturais. Além desses documentos, fontes em primeira mão dos acontecimentos resumem-se às cartas remetidas por testemunhas ao Illustrated London News, publicadas na íntegra. Assim informou o The Times de Londres em 16 de fevereiro de 1855. Na quinta-feira à noite, ao que se parece, houve uma forte nevasca nas proximidades de Exeter e no sul de Devon. Na manhã seguinte, os habitantes dessas cidades ficaram surpresos ao descobrirem as pegadas de um animal estranho, misterioso e onipresente, pois as pegadas foram vistas nos lugares mais inacessíveis, nos telhados, em corredores estreitos, em jardins e quintais fechados com cercas e muros altos, bem como nos campos ao ar livre. Pareciam mais pegadas de um bípede do que um quadrúpede e distanciavam-se 20 centímetros umas das outras. As impressões das patas lembravam muito a ferradura de burro e tinham de 3,5 a 6,5 centímetros de largura em certos casos. Às vezes pareciam estar rachadas, mas na maioria dos passos a ferradura persistia e, como a neve no centro estava intacta, mostrando apenas o contorno da pata, deveria ser convexa. O outro e único exemplo conhecido de pegadas assim foi informado pelo capitão Sir James Clark Ross, comandante de 2 navios que exploravam regiões do Polo Sul e atracaram na ilha Kerguelen em maio de 1840. Animais terrestres não vimos nenhum, e os únicos indícios que vimos de sua existência na ilha foram algumas pegadas singulares de um pônei ou jumento, com 7,5 centímetros de comprimento e 6,2 centímetros de largura, com uma pequena depressão mais funda em cada lado, além da forma de ferradura. Um dos primeiros a ver a marca na Inglaterra foi um padeiro depois do diretor da escola, o qual reuniu um grupo de pessoas para seguirem as marcas. Qual não foi surpresa quando perceberam que o animal havia pulado também muros que variavam de 4 a 6 metros de altura e também atravessou o rio Exe, deixando a marca de uma margem a outra como se estivesse caminhando sobre a água, sendo que esse rio possui 3 quilômetros de largura
e assim percorreu aproximadamente 150 quilômetros, passando de Exmouth, Limstunf, Woodbury, Powderham e vários outros lugares, apenas em uma noite. Apenas em uma noite, Cornwall ficou marcada com essas pegadas. Vários animais foram sugeridos para fazer as pegadas, como guaxinins, ratos, cisnes, lontras. Alguns cangurus haviam escapado de um zoológico particular pertencente a um deputado de Fish em Sidmouth, mas a descrição das pegadas não tem qualquer semelhança com a de canguru. Além de tudo, esses animais não seriam capazes de atravessar um rio de cerca de 3 km de largura. O mais estranho é que se fosse um animal de cascos, como um cavalo ou uma cabra, ele deixaria fezes no trajeto e certamente se dispersaria para se alimentar. Ao contrário, as pegadas não se cruzavam e seguiam um rumo único. Um suposto animal não aguentava caminhar 160 km em linha reta durante uma tempestade e não conseguiria saltar obstáculos tão altos quanto muros, feno e enormes lagos. Segundo Ralph de Coggeshall, um escritor do século XIII, em 19 de julho de 1205, relatou impressões estranhas que apareceram depois de uma violenta tempestade elétrica. Seria uma coincidência? Segundo crenças, dizem que grandes demônios, quando chegam a um local, causam tempestades elétricas. Em 1950, as pegadas surgiram novamente em Devonshire. Pouco a pouco, foram sugeridas histórias de pegadas em vários lugares. Nova Zelândia em 1886, nas praias de Nova Jersey, nos Estados Unidos em 1908, na Bélgica em 1945, nas encostas do vulcão Etna, Itália, em 1970. As pegadas do diabo continuam a ser um intrigante mistério, ainda sem esperança de resolução. Teria sido realmente o diabo que deixou essas misteriosas pegadas nesses locais? Se não, o que poderia ter provocado esse fenômeno? Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Me siga nas redes sociais que estão aí na descrição, Twitter e Facebook. E se é novo no canal, se inscreva. Então é isso, e até o próximo vídeo.